Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E o evangelho previsto para essa solenidade é o de Lucas, o capítulo 1, versículo de 26 a 38. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta,
concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos nesse domingo a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora e 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Foi o Papa Pio IX que, em 8 de dezembro de 1854, através da Carta Apostólica Inefabilis Deus, proclamou que Maria foi preservada da mancha do pecado original, por particular graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Assim, o Papa Pio IX, ao reconhecer que Maria fora concebida sem um pecado original, expressou a fé que a Igreja já professava desde os primeiros séculos do cristianismo. As leituras da Palavra de Deus, que é proclamada na solenidade da Imaculada Conceição, nos ajudam a compreender o sentido desse dogma e dessa solenidade. O livro do Gênesis nos mostra a queda do homem e da mulher. É o primeiro não que o ser humano diz a Deus, o pecado original, que é o não primordial. Quando o ser humano preferiu assumir o lugar de Deus e agir de forma inteiramente autossuficiente, sem referência ao Criador, rompendo a comunhão com Ele. Dessa forma, disse o seu não a Deus. E comportando-se desse modo, o ser humano perdeu-se a si mesmo e começou a ter medo, a esconder-se de Deus e a acusar quem lhe estava próximo. O medo é sempre um sintoma de um não a Deus. Igualmente, acusar e apontar os pecados dos outros, se olhar para os próprios, demonstra o nosso afastamento de Deus. Embora o pecado tenha nos afastado de Deus, ele não nos deixou à mercê do mal. Ele nos procura e, com muita paciência, como nós lemos no livro do Gênesis, faz uma interrogação a Adão, cheia de apreensão: onde estás? E faz isso, semelhante a um pai ou uma mãe que se procura, que se põe à procura do filho perdido. Onde estás? O que fizeste? E o homem, ao confessar o mal cometido, experimenta a misericórdia de Deus, que fez a promessa. Desde aquele momento em que o homem e a mulher pecaram, comeram do fruto da árvore proibida e se afastaram do Senhor, Deus faz uma promessa de que uma mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, aquela serpente que havia seduzido ao homem a duvidar de Deus e assim a pecar, afastando-se do seu Senhor. No Evangelho, segundo Lucas, proclamado na solenidade da Imaculada Conceição, Deus cumpre a sua promessa. Há uma mulher que é totalmente revestida de Deus, é cheia de graça, e através dela o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a redenção da humanidade se realizou. Isso se tornou possível através do sim de Maria no momento da Anunciação. O Evangelho segundo Lucas, que narra o episódio da Anunciação, nos ajuda a viver este mistério que nós estamos celebrando, especialmente a saudação do anjo Gabriel a Maria. Ele, em vez de se dirigir a Maria e pronunciar o nome dela, a chama de cheia de graça. Lhe diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Assim Deus revela, através do seu mensageiro, o novo nome de Maria, o novo nome que ele deu a Maria, cheia de graça. Também nós, assim chamamos Nossa Senhora toda vez que recitamos a Ave Maria. O que quer dizer cheia de graça? Significa que Maria é cheia da presença de Deus. Ela é inteiramente habitada por Deus, nela não há mancha do pecado. Trata-se de algo extraordinário, porque infelizmente tudo no mundo está contaminado pelo mal, contaminado pelo pecado. Cada um de nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, nos damos conta dos nossos lados obscuros
Até mesmo os grandes santos foram pecadores. Todas as realidades humanas, até aquelas mais sublimes, são manchadas pelo mal, pelo pecado, exceto Maria. Ela foi preservada da mancha do pecado original por uma graça especial que Deus lhe concedeu. A criou dessa forma, não contaminada pelo mal, preparando-a para ser a mãe do seu filho, o seu filho amado, o verbo que se fez carne, não sei por isso Maria habitou entre nós. O Papa Francisco, no Ângelo do dia 8 de dezembro de 2017, nos disse que cada vez que recitamos Ave Maria e reconhecemos Nossa Senhora como cheia de graça, tributamos a ela o mesmo elogio que Deus lhe fez através do anjo Gabriel. O melhor elogio que se pode fazer uma senhora é quando, com muita amabilidade, dizemos que ela demonstra uma idade muito menor do que aquilo que ela aparenta. Quando dizemos que Maria é cheia de graça, num certo sentido, estamos dizendo isto, que ela é bela. Estamos dizendo ainda num nível mais elevado, reconhecendo que ela é jovem, jamais envelhecida pelo pecado. De fato, não é a idade que envelhece uma pessoa, mas é o pecado que faz com que uma pessoa se envelheça interiormente. O pecado nos envelhece, porque nos deixa com um coração esclerosado, nos fecha e nos faz murchar. Maria é cheia de graça, portanto é sempre jovem, sem ruga e sem mácula. Ela é toda pura, é bela, cuja beleza não consiste na exterioridade, mas na pureza de sua alma. Como mostra o Evangelho de hoje, Maria não se distingue pela aparência externa. Ela é uma mulher simples, vivia humildemente em Nazaré, um povoado insignificante. E Maria não era ainda famosa, até quando o anjo a visitou, ninguém soubera disso. Tudo ocorreu no silêncio. Este é também o significado da sua Imaculada Conceição, de seu ser sem a mancha do pecado original, a sua relação de perfeita comunhão com Deus. E nessa relação não existe separação, ela está em plena sintonia com Deus. O seu coração humano está pulsando no coração de Deus. Maria conservou a graça de ser repleta de Deus. Foi inteiramente sim a Deus, e pelo seu sim, Deus se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, e recomeça uma nova história com a humanidade, com cada um de nós, uma história de redenção. E essa história não é obra humana, é graça de Deus. Foi o próprio Deus que, por amor, tomou a iniciativa de assumir a nossa humanidade para então elevá-la à sua divindade. Aquele momento decisivo para a redenção da humanidade, o instante em que Deus se fez homem, está envolvido por um grande silêncio. O encontro entre o anjo Gabriel e a Virgem Maria passa totalmente despercebido, ninguém fala dele, ninguém sabia dele. É um acontecimento que, se ocorresse nos nossos tempos, não daria manchete nos jornais, não daria likes, não repercutiria nas redes sociais, porque é um mistério, a encarnação que ocorre no silêncio. O que de fato conta para nós ocorre também no silêncio, ocorre sem ser percebido, ocorre naquele mistério profundo entre Deus e nós. E o silêncio revela-se mais fecundo do que a publicidade e a síndrome de celebridade tão presente em nossos dias. É no silêncio e na interioridade do nosso ser que Deus nos fala. No dia em que recebeu o anúncio do anjo, Maria estava totalmente recolhida em oração, mas, ao mesmo tempo, inteiramente aberta para ouvir Deus. Nela não há obstáculo, nem resistência para escutar o que Deus tem a lhe falar. Em Maria não há nada que a separa de Deus. Não há não, como houve em Eva. Houve não, duvidou da palavra de Deus, se deixou seduzir pela serpente. Maria é totalmente sim. É escuta. E o sim de Maria, contrastando com o não de Eva, trouxe para nós a salvação. Neste tempo de advento, Maria, a Virgem Imaculada, nos ensina a ouvir a voz de Deus, que fala no silêncio, a acolher a sua graça, que nos liberta do pecado de todo egoísmo, para assim saborearmos a alegria verdadeira. A voz de Deus não se reconhece no ruído e na agitação. A sua vontade
O seu desígnio sobre a nossa vida pessoal e social não se compreende, permanecendo na superfície, no barulho, mas descendo a um nível mais profundo, onde as forças que agem não são as econômicas nem políticas, mas as morais e espirituais. É ali que Maria nos convida a descer e a sintonizar-nos com a obra de Deus. Maria, cheia de graça, rogue a Deus por nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. Graciosa como que o Criador te escolheu, e te fez especial por causa do menino que te concedeu. Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. Eras tão especial que Deus pediu a tua mão. Tu soubeste acreditar na vinda do Messias, na libertação. E bem antes de o trazer no ventre, já o concebias no teu coração. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. De rezar tu sabes mais que qualquer mãe que já rezou. Tu soubeste conversar com teu divino filho que te elogiou. Eras grande porque praticavas a palavra santa que te iluminou. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. E é por isso e muito mais que a gente fala e canta e diz: Deus morou na tua casa enquanto ele crescia, foi teu aprendiz. entre todas as mulheres de todos os povos, foste a mais feliz. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém.
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O documento final da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o Sínodo sobre a Sinodalidade, que foi concluído em Roma no mês de outubro, lança a todos os batizados um chamado à missão. O documento assume a visão do Evangelho Gáudio, que evangelizar é a missão essencial da Igreja. É a graça e a vocação próprias da Igreja e a sua identidade profunda. Por isso, todo cristão batizado é chamado a evangelizar, é chamado à missão. O processo sinodal revelou que todos os batizados, independentemente de seu estado de vida ou função, são chamados a ser protagonistas da missão evangelizadora. A sinodalidade não é um fim em si mesma, mas visa a missão que Cristo confiou à Igreja do Espírito Santo. Intimamente conectadas, a missão ilumina a sinodalidade. E a sinodalidade, por sua vez, conduz a missão. Na Igreja Sinodal, toda a comunidade, na livre e rica diversidade de seus membros, é convocada a orar, ouvir, analisar, dialogar, discernir e aconselhar na tomada de decisões para a missão. Como instrumento de renovação contínua, a sinodalidade permite que a Igreja responda ao seu chamado missionário, escutando os clamores dos pobres, promovendo a inclusão e anunciando o Evangelho com alegria e autenticidade. Não sendo um fim em si, a sinodalidade estimula o compromisso de sair ao encontro das periferias existenciais, marcadas pela pobreza, exclusão, injustiça e falta de sentido. Esse movimento, além de ser um ato de amor ao próximo, transforma a Igreja em um sinal de unidade e esperança para toda a humanidade. A missão não é exclusiva do clero, mas um empreendimento coletivo enriquecido pelos dons e carisma de todos os fiéis. Os padres da Igreja refletem sobre a natureza comunitária da missão do povo de Deus por meio de um tríplice nihil sine: nada sem um bispo, nada sem um conselho dos presbíteros, nada sem um consentimento do povo. Quando essa lógica de nihil sine é quebrada, a identidade da Igreja é obscurecida e sua missão é inibida. Por ser uma obra coletiva, a missão exige a valorização do papel dos leigos, o protagonismo das mulheres e a inclusão de jovens e grupos marginalizados como agentes essenciais na vida eclesial. Para que a missão alcance sua eficácia plena, é indispensável uma verdadeira conversão relacional dentro da Igreja. Isso requer a promoção de relações baseadas no diálogo, na escuta e no respeito mútuo. Além disso, a missão convoca a superação de divisões internas e a erradicação de atitudes clericais que comprometem a sinodalidade e dificultam a participação plena de todos os fiéis. A renovação missionária da Igreja exige discernimento, mudanças estruturais e uma formação contínua de discípulos missionários capacitados a testemunhar o Evangelho. Por sua vez, o discernimento comunitário, que valoriza todas as vozes, é um elemento essencial para concretizar a missão de maneira eficaz e viva. Por isso que o documento final do Sínodo sobre a Sinodalidade enfatiza a necessidade de reformar os conselhos, assembleias e outros órgãos participativos, tornando-os mais eficazes, transparentes e comprometidos com a missão. Isso reflete o esforço para alinhar as práticas pastorais com as demandas contemporâneas e criar um ambiente verdadeiramente sinodal e missionário. Longe de ser uma escolha opcional, a missão é uma resposta imprescindível ao Evangelho e aos desafios do tempo presente. Essa tarefa demanda conversão, coragem e corresponsabilidade de todos os batizados, permitindo que o Espírito Santo continue a guiar a Igreja em sua vocação. Dessa forma, a missão torna-se uma expressão prática, viva e concreta de uma Igreja sinodal no coração do mundo.
Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.